Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Hoje vamos fazer um resumo sobre as aulas que a gente já teve sobre governo moral, a lei moral e agente moral. Porque nós vamos entrar num outro tema onde a gente vai precisar dessas informações. Então vamos fazer uma revisão e vamos falar hoje sobre a letra da lei e o espírito da lei. A letra da lei, ela diz sobre a nossa vida cotidiana, a nossa vida física. Então quando lá no Antigo Testamento a gente encontra leis, e se a gente for interpretar ela no sentido literal, nós vamos estar vivendo sobre a matéria. Mas nós sabemos que nós temos que interpretar a Bíblia em sua essência, no espírito da lei. Então quando ela está falando da vida física, nós temos que obedecer aos nossos governos. Porém, nós também temos uma responsabilidade moral sobre uma lei. Então a lei, ela chega para nós para revelar algo que está na essência, a nossa moral. Vida externa, a lei física. E a intenção, a essência, o abstrato, é aquilo que nós temos que interpretar. É isso que fala o espírito da lei. A lei física, ela comporta exceções. Ela pode ser mudada. Então o governo, ele pode, dependendo da situação, alterar uma lei. Enquanto a lei moral, ela não se altera. Ela é imutável. Ela busca o bem maior. Então uma pessoa, quando está obedecendo a lei moral, ela não está desejando nada em troca. É uma pessoa altruísta. É o amor desinteresseiro. É a benevolência que está em ação quando uma pessoa está vivendo no espírito da lei. Porém, a lei física trata-se de alguém obedecendo uma lei para receber alguma coisa em troca. Por exemplo, obedeço uma lei para não ser punido, para não precisar pagar sobre uma infração que eu possa estar cometendo. Na lei, no espírito da lei, a lei moral, nós obedecemos porque sabemos que o nosso ato de obediência agrada ao Criador e ele faz um bem para todos à nossa volta, para toda a sociedade. Proíbe, um exemplo aqui, proíbe o trabalho no sábado. Vemos lá no Antigo Testamento a lei proibindo o trabalho no sábado. Por sua vez, aqui no espírito da lei, trabalha para o bem maior. Nós fazemos os nossos trabalhos normais, porque nós sabemos que o que está em questão é o bem maior. Não é nada do que é físico, é algo da essência. Condena a morte, já vimos lá na passagem do Velho Testamento, a pessoa que errava era apedrejada e era morta. Aqui no espírito da lei, ele pede para que a pessoa viva desde que obedeça à justiça pública. Então, conforme está agradando a justiça pública, há uma exceção então onde entra a misericórdia e a pessoa possa continuar viva, lá apedrejada até a morte. Quando a gente fala de uma lei, está falando de um governo. O governo tem as suas atribuições de administrar, sustentar a lei, promover a ordem moral e pública, proteger, punir. Um exemplo de sustentar a lei. Em uma rua, num cruzamento, não há necessidade de um semáforo. Porém, passando-se o tempo, começam a ter acidentes e surge então a necessidade de colocar ali um semáforo. Então a lei, ela surge conforme a necessidade do momento em que a pessoa está vivendo. Ela não é criada porque alguém deseja criar uma lei. Deus não desejou criar as leis e que saiu colocando as leis por aí. Não. Houve uma necessidade de apresentar às pessoas leis para que elas pudessem obedecê-las.
Então o governo ele tem a necessidade de sustentar essa lei. Criou-se um semáforo e um cruzamento, agora tem que ter punição para as pessoas que acabam infringindo aquela lei, que é cruzar o semáforo enquanto ele está fechado. A pessoa vai arcar com as consequências. A lei, ela é de propriedade pública. Não existe uma lei para agradar somente a mim. Eu estou sujeito a obedecer leis física e moral, mas é para todos, não é só para mim. Quando se cria uma lei, não é para uma pessoa única obedecer, é para toda a sociedade. E se eu infringir uma lei, eu estou contra toda a sociedade. Existe a justiça retributiva, que trata de acordo com o caráter, mérito e demérito. Ela pune sem misericórdia. Você errou, você vai pagar. Isso é lei física. A justiça pública, por sua vez, ela é de interesse público. Quando a pessoa sofreu uma condenação, é porque a justiça pública está pedindo que essa pessoa seja punida por isso. Cometeu uma infração, ela tem que ser punida. Cruzou o semáforo, vai ter que pagar a multa. Exige evidências para o perdão. Então nós vimos que há possibilidade, conforme a justiça pública, para que a pessoa o réu seja libertado. Mas precisa de evidências para isso. O juiz tem que apresentar uma evidência para a sociedade que aquele réu foi libertado porque agora ele está pagando em liberdade, por exemplo, uma cesta básica por um determinado tempo, fazendo um serviço comunitário. Então a justiça pública vai dizer ok. Se caso ele não apresentar evidências, vai dar um negativo, não vai agradar, não vai satisfazer a justiça pública. O que a lei então apresenta para nós? Ela é mal? Ela não é mal, porque a lei física, ela vai fazer com que a pessoa que está na inocência, essa pessoa saia da inocência e vá para o estado de consciência. Romanos 7. Leia na Bíblia original e entenda. Veja lá os revelares importantíssimos que tem lá. A pessoa que está na inocência, ela tem pouca luz. Porém, quando ela sai da inocência, porque apresentaram a ela a lei, ela entende que aquilo que ela está fazendo é errado, ela sai da inocência, ela vê a dualidade. Então ela entra num estado de maturidade, de consciência. E agora ela recebe luz. Quando ela recebe luz, ela vê o pecado, ela vê o erro, a desconexão, ela vê que a vida dela está sendo errada, ela está na contramão da estrada larga. E ela precisa agora fazer algo para mudar de direção, uma conversão, um arrependimento, a metanoia. É preciso isso para quê? Para que a pessoa volte a subir em expansão de consciência e retorne ao Criador. Nós temos o desejo de conhecer o Criador, por quê? Porque nós sabemos que Ele emana luz para nós. Nossa consciência, no inconsciente, nós recebemos isso. E é preciso que isso venha estar a todo momento na mente da pessoa. Então nós vimos sobre a lei física e o espírito da lei. Vimos que a lei física pode ser mudada e o espírito da lei, ele é sobre a lei moral, que é imutável. Agora nós precisamos entender que existe um espaço para a verdade relativa. Lei moral é imutável, porém depende de onde essa pessoa está vivendo. Aquilo que hoje moralmente para nós é errado, aqui, por exemplo,
no país em que vivemos, de repente para uma pessoa que vive em um outro país, aquilo não é errado, nem fisicamente, na lei física, e nem moralmente, na lei moral. Por quê? Porque depende da tradição do país, depende de onde ela está vivendo. Existem inúmeros exemplos que a gente pode buscar para conhecer, para ter expansão em nossa consciência, de que algo em nosso país, moralmente falando, se infringir é errado, porém lá, para eles é liberdade, é livre. Eles não serão punidos nem pelo governo físico e nem pelo governo moral. Por quê? Por causa da verdade relativa para eles. Para eles aquilo lá é certo e para nós é errado. Se nós estivéssemos vivendo lá, nós poderíamos de repente estar vivendo igual a eles. Porém a nossa consciência estaria cobrando que nós estaríamos errados. Por quê? Porque tudo depende do conhecimento que nós temos sobre um assunto e daquilo que a nossa consciência levou para a nossa razão e ela nos deu como verdade absoluta. É uma verdade absoluta para nós, porém ela é relativa dependendo do lugar onde a gente esteja vivendo. Então ela pode ser imutável para eles lá, mas para nós ela é errada. A nossa é imutável para nós aqui, porém para eles não faz importância, porque eles vivem numa outra realidade. Depende de onde nós estamos vivendo. Por quê? Porque o Criador tem as suas 72 manifestações, seus 72 tipos de pessoas, e para cada um há uma revelação diferente. O Criador se revela aos teus povos da forma que ele deseja revelar-se. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.